Que a paz e a graça divina enriqueçam seu dia. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no material que propõe algo bem radical, sabe? Uma reavaliação completa do que significa ser um seguidor de Cristo hoje. Estamos com a introdução do livro Discipulado Começa com Contemplação, do Samuel Whitefield. E a nossa missão aqui é investigar o argumento central dele e tentar entender por que, para ele, a gente pode estar correndo muito, mas talvez na direção errada. É uma proposta bem ousada, né? Porque mexe com a base de como muitas igrejas e ministérios funcionam. A premissa já no título é provocadora. Numa cultura que valoriza tanto a ação, a produtividade, os resultados, a ideia de que o ponto de partida é algo tão quieto como a contemplação já é um choque. Exatamente. E o autor não perde tempo. Ele já começa nos levando para um texto que, olha, todo mundo nesse meio conhece bem. A grande comissão, lá em Mateus 28. A ordem de Jesus é clara. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele estabelece isso como a tarefa número 1, a missão principal. E logo em seguida ele joga uma bomba no nosso colo. Ele olha para toda a atividade frenética do cristianismo moderno e pergunta: se essa é a tarefa principal, por que tanto do que a gente faz parece ter tão pouco impacto duradouro? E para dar peso a essa pergunta, ele usa uma citação de Shakespeare que é um soco no estômago. Ele descreve muito do nosso esforço ministerial como algo cheio de som e fúria, significando nada. Nossa, é uma acusação pesadíssima. Muito pesada. Ele não está dizendo que as pessoas não estão ocupadas. Pelo contrário, estão exaustas de tanta atividade. O ponto dele é questionar o resultado. Todo esse barulho, sabe? Toda essa correria. Tá de fato construindo o que Jesus pediu ou é só barulho? É uma abertura que te força a parar e pensar. E para guiar essa reflexão, ele basicamente nos dá duas perguntas de diagnóstico. A primeira é: o seu ministério, o meu ministério, realmente faz discípulos? Ou só cria um monte de atividade? E aqui ele já faz uma distinção que eu achei crucial. Ele diz que a gente confunde muito o discipulado com o evangelismo, mas que o evangelismo é só o portão de entrada, uma parte pequena da jornada. Fazer discípulos é a missão completa. E essa é uma distinção que muda tudo. Muitas igrejas medem o sucesso pelo número de decisões por Cristo, que é um indicador de evangelismo. Exato. Mas o autor argumenta que a métrica de Jesus era outra. A questão não é quantos começaram a corrida, mas quantos estão se tornando corredores de longa distância. Com a cara do treinador, sabe? Perfeito. E a segunda pergunta que ele faz é ainda mais fundamental. A gente sequer sabe o que é o discipulado bíblico. Ele sugere que, na prática, a gente reduziu esse conceito imenso a duas coisas. Ou é um pacote de informações que você precisa saber, ou uma lista de comportamentos que você precisa adotar. Certo. É como se discipulado fosse um curso ou um código de conduta. Leia estes livros, não faça estas coisas e pronto, você é um bom discípulo. Mas essa abordagem parece deixar de fora o mais importante, a transformação do coração, da pessoa em si. Para o Samuel Whitefield, discipulado é um processo que produz um povo corporativo que é semelhante a Deus. Vale a pena a gente quebrar essa frase, porque cada palavra ali é muito intencional. Vamos lá. Primeiro, processo. Não é um evento, não é um curso de 6 semanas. É uma jornada longa, contínua. Certo. E depois vem povo corporativo. Essa parte me pegou. A gente está tão acostumado a pensar no discipulado como algo individual, né? Eu e meu mentor, ou eu e Deus. Por que essa ênfase no povo, no coletivo? Porque para ele, a imagem de Deus não foi projetada para ser refletida por uma pessoa isolada, mas por uma comunidade em harmonia. Pense na Trindade. É uma comunidade divina, de amor. A meta final, segundo o autor, é criar na Terra uma comunidade que espelhe essa realidade celestial. Um indivíduo pode refletir um aspecto de Deus, mas só um povo corporativo pode refletir a natureza relacional, comunitária, de quem Deus é. Entendi. E por último, a parte mais assustadora e maravilhosa, semelhante a Deus.
O objetivo final não é só saber sobre Deus ou agir de forma moral, é se tornar, como comunidade, parecido com Ele. Ok, vamos desempacotar isso porque é uma ideia gigantesca. Se o objetivo é esse, como a gente chega lá? O autor diz que, para entender o processo, a gente precisa entender o propósito maior de Deus para a nossa era. E ele resume em 2 temas centrais. O primeiro é a revelação de si mesmo, principalmente em Jesus. O segundo é a formação de um povo que possa ser seu companheiro. Mas como uma coisa leva a outra? Qual é a ponte aí? A ponte é a lógica do próprio relacionamento, né? Você não pode formar um povo para ser seu companheiro se esse povo não te conhece. A intimidade vem antes da parceria. O autor argumenta que todo o universo foi criado para que Deus pudesse se revelar, e Jesus é o ápice dessa revelação. A imagem do Deus invisível. Isso. Então, o primeiro passo de Deus é dizer: é assim que eu sou. O segundo passo decorre do primeiro. Agora que vocês estão me vendo, eu quero formar vocês um povo que se pareça comigo e caminhe comigo. Sem o primeiro passo, o segundo é impossível. Tentar formar um povo à imagem de Deus sem uma revelação clara de Deus é como pedir para um artista pintar um retrato de alguém que ele nunca viu. Faz todo sentido. E para ilustrar o perigo de pular essa primeira etapa, ele usa uma analogia que eu achei brilhante. A do menino com o martelo. Ele pede para a gente imaginar um garotinho que vê construtores profissionais martelando pregos. Ele fica fascinado e decide que também quer ser construtor. Então ele pega o martelo e, na sua inocência, sai batendo em tudo. Na parede, no chão, nos móveis. Ele está fazendo muito barulho, está super ativo, e na cabeça dele ele está construindo. Mas na verdade ele só está fazendo bagunça. Essa analogia é poderosa porque é muito fácil a gente se ver nela. O martelo são as ferramentas do discipulado, o estudo bíblico, a oração, os grupos pequenos, o serviço, as disciplinas espirituais. Todas essas coisas são o nosso martelo. O problema não é o martelo. O problema é não ter a planta da casa. O menino não sabe o que está construindo. Ele só imita a atividade, o ato de martelar, sem entender o propósito por trás. E a gente faz o mesmo. Ficamos obcecados com as ferramentas. Qual é o melhor método de oração? Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? E esquecemos de perguntar o que estamos tentando construir com tudo isso. Exatamente, e a crítica dele é que nós transformamos os meios em fins. Ficamos satisfeitos com o som da nossa própria martelada, com nossa agenda cheia de atividades cristãs e paramos de nos perguntar se a casa que está surgindo se parece com o projeto de Deus. É aqui que fica realmente interessante. Porque depois de mostrar o problema, a atividade sem propósito, ele apresenta a solução, ou melhor, o ponto de partida certo. A tese central de toda a introdução é esta. O discipulado deve começar com o conhecimento de Deus e a revelação de sua beleza na pessoa de Jesus. Ponto. Essa é a fundação. Se começa em qualquer outro lugar, com comportamento, com informação, já nasceu desalinhado do projeto. Sim, e o que eu acho mais radical nessa ideia de alicerce é que ela inverte a ordem que a maioria de nós aprendeu. Geralmente a gente pensa: primeiro faça as coisas certas, ore, leia a Bíblia. E então, como resultado do seu esforço, você vai conhecer a Deus mais. Certo. Ele está dizendo o exato oposto. Primeiro, pare e conheça Deus. Contemple a beleza dele, deixe-se fascinar por quem ele é. E essa contemplação, essa visão vai ser um motor que transforma todo o resto. A ação não produz a visão é que inspira e modela a ação correta. E essa ideia de ser transformado pela visão leva a uma das frases mais fortes e talvez controversas do texto. Ele diz: não somos chamados a nos comportar como Deus, somos chamados a nos tornarmos como Deus. Sabe, essa frase me pegou. À primeira vista, soa quase... herético, né? Sim. O que ele realmente quer dizer com essa distinção? É uma distinção crucial. Comportar-se como Deus é uma mudança externa, é imitação. É eu, com minha força de vontade, tentando seguir uma lista de regras para agir como Jesus agiria. Isso leva ao legalismo, ao orgulho ou ao esgotamento. Tornar-se como Deus, por outro lado,
É uma transformação interna, de dentro para fora. É sobre a nossa própria natureza sendo conformada à natureza dele. E claro, ele é muito cuidadoso aqui, ele coloca uma ressalva. Diz que nunca nos tornaremos divinos, dignos de adoração. A ideia é refletir o caráter de Deus, seu amor, paciência, bondade. Então, é a diferença entre usar uma fantasia de super-herói e realmente ter os superpoderes. Uma coisa é externa, baseada no esforço, a outra é uma mudança de essência. Perfeita analogia. E isso nos leva de volta à questão central. Como essa transformação acontece? Como podemos nos tornar como alguém que, sendo honestos, muitas vezes mal conhecemos? A resposta dele é a premissa que sustenta o livro inteiro. Os seres humanos são projetados para se tornarem aquilo que contemplam. O que você fita, você se torna. Isso é tão simples e tão profundo. A gente vê isso em todo lugar. Passe tempo com pessoas cínicas e você se torna cínico. Mergulhe em histórias de coragem e você se sente mais corajoso. O foco da nossa atenção molda quem a gente é. Exatamente. E a contemplação não é um ato passivo. É o ato focado e ativo de direcionar nossa atenção, nossa admiração, nosso fascínio para a pessoa de Deus revelada em Jesus. E esse ato, repetido ao longo do tempo, literalmente nos refaz por dentro. Ele nos transforma a imagem daquilo que estamos contemplando. Se contemplamos a nós mesmos, nos tornamos egocêntricos. Se contemplamos a beleza de Deus, começamos lenta e milagrosamente a nos tornar mais belos e amorosos. Uau! Isso muda tudo. E essa conclusão leva o autor a terminar a introdução com um apelo que ele repete várias vezes, como um refrão. É muito poderoso. Ele diz: pastores, deem-nos Deus, deixem-nos contemplá-lo, deixem-nos vê-lo. Depois, líderes de louvor, deem-nos Deus, deixem-nos vê-lo. E continua: professores, deem-nos Deus, pais, deem-nos Deus. Parece um grito de sede no meio de um deserto de atividades. Porque essa é a conclusão lógica de todo o argumento dele. Se a transformação vem da contemplação de Deus, então a tarefa primária de qualquer ministério não é dar às pessoas mais regras, mais programas ou mais informações. A tarefa primária é remover os véus e ajudar as pessoas a verem a Deus em toda a sua glória e beleza. Se um ministério não está fazendo isso, por mais bem-sucedido que pareça, ele está, na visão do autor, falhando em sua função mais fundamental. Então, o que tudo isso significa, se a gente pudesse resumir o argumento, seria que o discipulado para ele não é sobre o que você faz, mas sobre quem você vê. Não começa com um ato de esforço, mas com um ato de admiração. A transformação é a consequência de estar na presença de alguém fascinante. Exatamente. E isso levanta uma questão importante para a gente levar para a semana. Se a premissa do autor estiver correta, se de fato nos tornamos aquilo que contemplamos, a pergunta que fica ecoando é: o que tem capturado o nosso olhar e a nossa atenção no dia a dia? O que nós realmente contemplamos? E como resultado, em que ou em quem nós estamos nos transformando? Uma reflexão muito poderosa para encerrar. E lembrando que esta foi só a análise da introdução. O argumento é denso e, com certeza, vamos continuar a explorar as ideias deste livro. Discipulado começa com contemplação, em um próximo encontro. Há muito mais a desempacotar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.